cada dia que passa, mesmo sem perceber, todas as pessoas, influentes ou humildes, poderosas ou anônimas, imprimem na história as marcas de suas vidas. Mais que uma coleção de fatos, nomes e datas, a história é a soma dos sonhos, paixões, conflitos e esperanças que movem as pessoas ao longo de sua existência. Como um espelho mágico, o passado pode revelar o futuro. Para que isso aconteça, porém, é preciso remover a poeira do tempo e iluminar com paciência cada resíduo de memória presente nas coisas e nas pessoas. O Monsenhor Luiz Castanho de Almeida, falecido em Sorocaba em 1981, dedicou grande parte de sua vida à pesquisa histórica. Para realizar essa tarefa, teve que lutar durante quase 50 anos contra a doença, que pouco a pouco o imobilizou e impediu de falar e ouvir. Apesar disso, foi o grande historiador de Sorocaba, tornando compreensível não apenas o passado, mas também a alma e a cultura de sua gente. Hoje, o padre que contava histórias também faz parte da história. O estudioso e o objeto de estudo se integram a tal ponto que é impossível falar sobre Sorocaba sem citar o nome literário com que o pesquisador assinava seus escritos e que se tornou sinônimo de sua devoção pela cidade: Aloísio de Almeida. O Aloísio, ele foi gigante na medida que ele abriu caminho em tudo. A história da vida religiosa, a história oficial de Sorocaba, os grandes personagens, o folclore, a música, enfim. Agora está vindo uma geração que já tem o terreno batido da caminhada que ele abriu e pode se ater a temas mais específicos, mais especializados. O padre foi o primeiro que começou o estudo da história geral de Sorocaba. Para ele, não importava que fosse esporte, que fosse igreja, que fosse cultura, tudo que ele achava importante, ele anotava. Daí ele começou a fazer uma história geral, não uma história particular como nós tivemos anteriormente, um que escrevia sobre esporte, outro que escrevia sobre personalidades e assim por diante, né? Todos nós, quando visitávamos o padre, e quase nunca éramos ao mesmo tempo, as visitas não eram concomitantes. E cada um de nós contava um aspecto da cidade, contávamos para ele o que havíamos visto ou ouvido. Então, nós éramos os olhos e os ouvidos dele. E trazíamos as informações dele, que eram sempre as mais ricas possíveis. Ele escrevia sobre tudo, ele sabia de tudo, ele havia feito as pesquisas mais importantes. Realmente ele é o pai da história de Sorocaba. É um título que ninguém vai poder tirar dele. Curiosamente, a tarefa de contar mais de 3 séculos de história de Sorocaba coube a um sorocabano adotivo. Luiz Castanho de Almeida nasceu em Guareí, no dia 6 de novembro de 1904, neste sobradão da Praça Central. Foi o primeiro filho de Ana Cândida Rolim e Aníbal Castanho de Almeida, ambos de famílias tradicionais da região. Aníbal, pequeno industrial a quem a posição conferia o título de coronel, era o líder político do vilarejo e maestro da banda de música. Ana, nascida em Itapetininga, fez o curso normal naquela cidade e foi lecionar em Guareí, onde conheceu o futuro marido. Luiz foi o primeiro dos 5 filhos do casal. No começo do século passado, Guareí era um lugarejo modesto, onde mesmo as famílias bem situadas desfrutavam de pouco conforto. Para o pequeno Luiz, porém, era um universo de sonho, repleto de brincadeiras ao sabor do vento, em contato com o sol, os riachos e as árvores. Muitas lembranças dessa época ficaram registradas no livro Quando Eu Era Criança, publicado póstumamente. Havia 2 ribeirões cercando a minha cidade. Andei com alguns bons meninos de beira-córrego à busca dos poções, habitáculo dos bagres e peixes de couro. Não rara pescaria degenerava em natação, baixa natação com as mãos no leito da guarda. Um dos ribeirões passava rente à indústria de meu pai. Era meu. Eu tive um ribeirão. Aos 13 anos, terminado o curso primário,
Luiz foi enviado com o irmão Acácio para estudar no ginásio diocesano de Botucatu. Logo revelou vocação para a vida religiosa e já no ano seguinte foi transferido para o seminário menor que funcionava junto ao ginásio. Do seminário menor, ingressou no seminário maior, o curso superior para a formação de sacerdotes. Aqui, aos poucos, viu despertar a vocação para a pesquisa da história e do folclore. 2 livros o inspiraram mais profundamente: Os Sertões, de Euclides da Cunha, e A Retirada da Laguna, do Visconde de Toné. Em 1922, o seminarista publicou o seu primeiro artigo no Jornal de Guareí, iniciando uma produção de textos jornalísticos e de crônicas que se estenderia por toda a vida. Em 1924, terminados os estudos, Luiz Castanho não pôde ser ordenado, já que não tinha idade para tanto. A aparente frustração foi compensada com uma honraria. Com a criação da Diocese de Sorocaba, o jovem foi convocado para ser seu secretário, acumulando também as funções de secretário particular do primeiro bispo de Sorocaba, Dom José Carlos de Aguirre. 2 anos mais tarde, recebeu licença papal para ordenar-se. No dia 9 de maio de 1927, na Catedral de Sorocaba, o padre Castanho celebrou sua primeira missa. A primeira paróquia foi Itararé, na divisa com o Paraná, onde realizou um trabalho fecundo. A vida, porém, era precária. Em lombo de burro, por vezes debaixo de chuva, o pároco precisava vencer longas distâncias para chegar às capelas e aos bairros rurais. Em 1930, foi transferido para Itapetininga, onde atuou pouco tempo como padre coadjutor. No mesmo ano, realizou um sonho de juventude, ao ser nomeado vigário em Guareí, mas o tifo preto, uma doença grave, o afastou de sua paróquia. Esta foto é deste período. A aparência do padre Castanho justifica-se pelos costumes da época, pois não era permitido aos doentes fazerem a barba. Em 1933, enfim recuperado, o padre foi transferido para Sorocaba, de onde não mais sairia até o fim de sua vida. Em outubro de 1932, a Revolução Constitucionalista foi sufocada por Getúlio Vargas. Sorocaba, um dos polos da Revolução, de cujas oficinas saíra o famoso trem blindado usado para metralhar as tropas getulistas, passou a ser chefiada por prefeitos nomeados, apoiados pela força e, via de regra, odiados pelos sorocabanos. É neste ambiente que o padre Castanho chega a Sorocaba em 1933. Teria o padre, conhecedor do rico passado local, desejado reconstruir a identidade e autoestima do povo sorocabano através da revelação de sua grandeza histórica? O fato é que nos anos seguintes, Castanho irá consolidar sua carreira de escritor, elegendo como tema principal a história da cidade adotiva. Em Sorocaba, a princípio, trabalha como coadjutor da Igreja Catedral, mas logo é designado para a paróquia de Bom Jesus dos Aflitos e vai morar no Além-Ponte, o território dos imigrantes espanhóis. O lugar tem vida própria. Nas ruas fala-se o castelhano e vive-se conforme os costumes da terra natal. A herança espanhola está presente nas peças do Teatro Alhambra, nos bailes do Clube Espanha, nos ideais anarquistas e socialistas que aquecem as reuniões. Na década de 30, lentamente, o pároco cede lugar ao escritor, e a doença tem um papel importante nesse processo. Em 1934, Castanho sofre o primeiro surto da esclerose em placas, ou esclerose múltipla. Na quarta-feira de cinzas de 1937, o padre não consegue ajoelhar-se para a função litúrgica. Por causa da doença, perde o paroquiato, mas continua como auxiliar nas paróquias de Bom Jesus e da Catedral. Ele podia ter ficado na cama deitado, certo? Ou ele podia ter ficado fechado no escritório dele, escrevendo as histórias dele que ele gostava, e ele escrevia desde jovem, ele já escrevia. No entanto, ele pediu autorização canônica, se essa é a expressão correta, para celebrar a missa em casa. Ele transformou uma sala dele em capela, e ali ele celebrava a missa, e eu ajudei a missa dele ali. Então, ele interpretava
todo aquele sofrimento como uma provação de Deus, uma vontade de Deus. E ele era um homem conformado com essa doença e com esse destino. O grande problema de Aloysio de Almeida é que ele esperava sempre a morte para amanhã. E então tudo que ele fazia era correndo rápido para deixar o maior número possível de informações, porque ele poderia morrer amanhã. Mas essa morte, graças a Deus, demorou para vir. E ele conseguiu deixar um grande número de informações, um grande número de livros, um grande número de artigos. Tão grande é essa quantidade que eu acredito que jamais poderemos dizer, afinal completamos. No bairro dos Espanhóis, perto de sua paróquia, sua família adquire um terreno e faz construir um sobrado onde Castanho vai morar com os pais. Em 1938, vêm a lume os primeiros livros dedicados à história sorocabana. Neles, resgata a história da Revolução Liberal de 1842, que teve seu epicentro em Sorocaba, e traça a biografia de dois personagens ilustres da terra: o líder da Revolução Liberal, Rafael Tobias de Aguiar, e o fundador da Estrada de Ferro Sorocabana, Luiz Mateus Mailaschi. Está nascendo o escritor. No livro Sorocaba 1842, publicado em 38, surge o pseudônimo Aloysio de Almeida. Aloysio é a forma latina de Luiz. Graças ao pseudônimo, o padre não precisa mais submeter seus escritos à aprovação da Igreja. Desse momento em diante, e até o fim da vida, o padre assinará como Aloysio os livros e artigos de fundo cultural e não religioso. Apesar das limitações físicas, em 1940 Castanho é designado reitor do recém-inaugurado Seminário São Carlos Borromeu, de Sorocaba. Exerce o cargo até 1944, quando se despede definitivamente da vida religiosa. Aloysio nunca deixou de ser sacerdote. Mesmo afastado da igreja, continua a usar a batina e a rezar a missa todos os dias em sua capela particular. É na pesquisa histórica, porém, que se notabiliza, e isso se deve não apenas à abrangência e qualidade, mas também à orientação de seu trabalho. Na contramão da historiografia tradicional, crônica das elites e do poder, Aloysio decide contar a história através dos homens comuns. Para ele não há pessoa ou assunto sem importância. Ele, com o decorrer do tempo, ele foi percebendo que a história melhor, mais gostosa, saborosa, a história viva, está nas pequenas coisas, na história desse jardim, na história das ruas, das pessoas, das cantigas de trabalho, cantigas de criança. Um dos livros mais brilhantes que eu acho, ao meu ver, dele é Vida Cotidiana na Capitania de São Paulo, que ele pega o dia a dia das coisas simples do modo de ser paulista. Um grande livro publicado há quase mais de 50 anos. Conforme um de seus biógrafos, o escritor Arruda Dantas, Aloysio era dotado de profundo instinto popular e tinha prevenção quase socialista contra aristocratas e ricos. Nesta foto, Aloysio acompanha as escavações em um antigo cemitério que ficara por muitos anos esquecido, em busca de traços de costumes dos antigos sorocabanos. Em seu livro História de Sorocaba, o historiador dá a sua opinião. A história não é só crônica e só genealógica, nem econômica ou sociológica. Abrange tudo, todos os aspectos da vida dos antepassados. Ao desenrolar dos acontecimentos, cuja importância ou cuja conveniência para serem ressuscitados pelo livro depende, em última análise, da vontade do pesquisador. O folclore ocupa um espaço privilegiado na literatura de Aloysio. Sua convivência com o povo simples nos grotões do estado resultou em coletâneas de contos, histórias e anedotas. Nos livros, Aloysio desentranha a história de Sorocaba desde a fundação aos principais ciclos econômicos e movimentos políticos. Reconstrói a vida dos antigos habitantes e volta-se com especial atenção para os tropeiros. No livro Vida e Morte do Tropeiro, Aloysio reconstrói com cores vivas a saga dos comerciantes de tropas chucras que desbravaram os sertões brasileiros nos séculos XVIII a XIX. E um belo dia o menino pedia a bênção à mãe e montava sua mula ajaizada em prata. Seguia com o pai na estrada, que era um fascínio e algo de encantado para sua imaginação juvenil.
e ia correndo o mundo, vendo lugares novos, ouvindo todos os sotaques, admirando costumes diferentes. Principalmente endurecia o corpo nos trabalhos e fadigas sem conta e enrijecia o espírito nessa luta pela vida. Apesar das limitações físicas, Aloísio viajou inúmeras vezes para São Paulo e Rio de Janeiro em busca de informações. Quando a doença o confina ao velho sobrado, ele recorre a colaboradores que realizam as pesquisas fora da cidade. A doença foi implacável com o escritor. Pouco a pouco, Aloísio perde a audição. Fala, lê e se movimenta com grande dificuldade. O tremor das mãos, porém, não o impede de escrever, um hábito adquirido na juventude. A letra trêmula é passada a limpo pelos amigos, que também revisam originais e leem para o historiador as notícias dos jornais. Ele tinha uma característica, ele era perfeccionista. Com a doença dele, tudo que ele escrevia, que era para ser publicado, tinha quase que ser traduzido, porque a letra dele era quase que enigmática. E a pessoa, se não conhecesse um pouquinho da história, iria fazer confusão na transcrição. Só que, depois que a gente passava ali o artigo do padre, não podia levar para ele para ver se estava bom. Porque ele acrescentava e corrigia, e a gente teria que passar limpo de novo. Sabendo dos problemas dos outros, ele jamais tentava induzir as pessoas à religião católica. Ao contrário, tinha amizade com pessoas da maçonaria, tinha da igreja presbiteriana e, inclusive, mais interessante ainda, num desses artigos da série Lendas e Narrativas Sorocabana, quando ele trata da questão do João de Camargo, onde ele conta que ele viu o enterro de João de Camargo das janelas do mosteiro de São Bento, aquele povaréu descendo a rua de São Bento em direção ao cemitério, é o único artigo em que Aloísio de Almeida se revela como um sacerdote da Igreja Católica, porque ele mostra que, como sacerdote da Igreja Católica, ele respeitava o pensamento daqueles que têm a doutrina espírita. Fora da literatura, o padre Castanho luta pela preservação da memória sorocabana. O Museu Histórico Sorocabano foi criado por sugestão de um artigo seu. Por iniciativa sua também, nasceu em 1954 o Instituto Histórico, Geográfico e Genealógico, que funciona em sua casa, e do qual se tornaria o patrono perpétuo. Toda a atividade não é impedimento para que atenda a estudantes e pesquisadores, que o procuram quase que diariamente. Gosta destes contatos, assim como de sentar-se ao portão, olhando o movimento da rua. Por conta da doença, sofre sérias perturbações do sistema nervoso. Tem medo do escuro e da chuva. Apesar disso, é gentil com os visitantes e dá boas gargalhadas com os amigos. Na velhice, reconhecido como um dos grandes pesquisadores nacionais, mantém nos relacionamentos uma desconcertante humildade. Eu tenho certeza que ele deve ser um santo. E onde quer que ele esteja, ele deve estar velando pela sua pátria, por nós todos, porque ele era, não sei dizer exatamente o que, mas uma pessoa muito especial. Ele era muito humano, reconhecedor das dificuldades de todos, respeitava a opção de todos. Ele era atencioso com as crianças que iam fazer entrevista. E era muito interessante porque as perguntas geralmente eram as mesmas. Os professores mandavam todos os alunos entrevistá-lo. E ele respondia serenamente, pacientemente, as mesmas perguntas de sempre. Houve um dia em que eu ainda brinquei com ele e falei: padre, mas o senhor vai responder as mesmas coisas de sempre? Ele falou: mas para essa pessoa não é a mesma de sempre. Fazia um roda e dançava, mas era para passar a noite dançando. Bateu tantos pés, seu chão era socado, saía poeira, levantava poeira.
nessa dança de roda, tem vários nomes, um violeiro canta uma quadrinha. Vou dar um exemplo de uma quadrinha. Muita gente se admira, quando é se admira, do macaco andar sem de pé. O macaco já foi gente que ande como quiser. Não é gente que já foi macaco, é macaco que já foi gente. É mais bonito. Certa vez, informado de que um amigo pretendia escrever sua biografia, Aloísio orientou. Só quero pedir que não elogie, diga só os dados exatos. Há escritores de primeira, segunda e terceira ordem. Mas é bom saber a vida dos de terceira ordem, sem os quais não haveria os de segunda ordem e os de primeira ordem, que são raros clarões de gênios. Em 1977, com a criação do Lar Sacerdotal de Sorocaba, a diocese planeja inaugurá-lo fazendo de Aloísio seu primeiro habitante, mas o padre escritor faz um apelo ao bispo. Excelentíssimo e reverendíssimo Dom José, esta é para solicitar-lhe a caridade de não me fazer ir morar no lar sacerdotal, em vias de conclusão. Creio que não viverei até maio ou junho, quando será inaugurado. Mas tudo é possível para Deus e eu sinto-me agoniado só em pensar que terei de abandonar em vida a tapera onde fui feliz 40 anos, com os pais e irmãos. Só a Santa Missa diária tem 29 anos. Não passa a noite só e de dia tenho sempre gente, inclusive de fora daqui. Passo horas e horas no portão, horas e horas olhando os carros passarem sem sair do escritório ou descansando os olhos na árvore e no meu jardim caipira. A minha solidão é aparente. Tudo isso eu teria no lar sacerdotal, mas não é como em meu velho rancho. Eu gosto de móveis velhos, assoalho limpo, sem drogas, andar 30 metros da porta da rua ao fundo. No jardinzinho só desço um degrau. O médico diz que devo mexer as juntas. Se ficar nos cômodos, fico paralítico. No último ano de vida, Aloísio perde totalmente os movimentos, mas mantém as reuniões do Instituto Histórico e ainda produz artigos, que agora são ditados. Em fevereiro de 1981, contrai pneumonia. Falece no dia 28 de fevereiro, sábado de carnaval. No dia anterior, Aloísio, já tendo recebido a extrema-unção, um grupo de amigos havia lançado em sua casa uma reedição do livro História de Sorocaba para Crianças. A Casa da Rua Rui Barbosa existe até hoje. É a Casa de Aloísio de Almeida, mantida pela Prefeitura, onde funciona um pequeno museu com livros, escritos, fotos e pertences do historiador. É também a sede do Museu da Imagem e do Som e do Instituto Histórico, Geográfico e Genealógico de Sorocaba, que ali realiza suas reuniões mensais. 2 vezes por ano, uma missa é realizada na Capela do Sobrado, para celebrar os aniversários de nascimento e da ordenação sacerdotal do historiador. Diversos pesquisadores, em sua maioria amigos e discípulos de Aloísio, dão sequência ao seu trabalho, pesquisando pormenores da história sorocabana. Permanece, porém, sem se concretizar a previsão feita por Aloísio em 1969. A verdadeira história de Sorocaba somente se fará perto do ano 2000. Demanda uma equipe de especialistas e pesquisadores, consulta maior a arquivos daqui e de fora, muitos volumes e muito dinheiro. Então eu vejo, vamos comparar os historiadores que tem hoje aqui na cidade, eu me incluo num deles. Temos pernas,
braços, carro. Um sistema hoje de informações violento com a internet. E, no entanto, nós não produzimos a metade do que ele produziu, doente, surdo, com as mãos trêmulas. Nós não chegamos à produção dele. Então, que homem é esse, né?